A Patrícia Turmina criou uma franquia poderosíssima no país, transformando um doce até então não conhecido em um grande amor entre todos os brasileiros. Tá crescendo absurdamente e ela veio pra cá para contar um pouco mais da história da Royal Trudel. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha visão desse mundo do empreendedorismo e o meu objetivo hoje é compartilhar uma ótica um pouco mais empresarial, um pouco mais prática e objetiva do que é empreender, porque eu realmente acredito que esse empresarismo, que é essa ótica menos romântica e menos lúdica, tá um pouco subestimada. E, ao meu ver, a gente deve enaltecer a execução das ideias, o tirar as ideias do papel, tanto quanto a gente enaltece ter ideias, né? Sonhar e ter ambição, que é essa parte do empreendedorismo. E aí eu fui procurar no dicionário por que essa discrepância, né? Por que no Brasil, especialmente, os empresários muitas vezes evitam se auto-intitular empresários e preferem se auto-intitular empreendedores, né? Da onde vem essa divergência? E ficou muito nítido para mim, porque quando tu abre o Aurélio, o empresário parece um mala, né? E o empreendedor é Deus na Terra. Ele personifica as ideias, ele faz as coisas acontecerem. E é óbvio que ele é muito melhor do que o empresário nesse olhar. Mas, ao meu ver, não existe empreendedor nenhum que tenha executado qualquer coisa que seja sem ter sido um empresário, sem ter tirado as coisas do papel e sem ter tido essa visão prática e objetiva do que precisava ser feito. Então eu vou contar um pouco da minha história. Eu acredito que nessa parte de perfil do empreendedor, todos os segmentos enfrentam as mesmas incoerências, né? Seja no segmento tradicional, de mercado ou digital. Eu venho de um segmento muito tradicional, vou contar um pouco da minha trajetória. E o que eu queria dizer é que eu tenho muita convicção de que a pessoa que está aí do outro lado da tela é uma pessoa muito parecida comigo, que também trabalhou, também estudou, também viajou, também teve diversas ideias e talvez seja tanto quanto ou ainda mais inteligente do que eu. E o que separa as pessoas, na minha opinião, que fizeram coisas das que não fizeram, muitas vezes não é nem preparo, nem inteligência, nem experiência, é apenas ação, é atitude, né? E falando de ação, eu acho que aí eu tenho um ponto forte, e espero que esse meu relato possa servir para vocês, enfim, também se conhecerem dessa forma. Eu lembro que desde criança eu escutava dos meus pais que a Patrícia era fogo de palha, né? Eu decidia fazer qualquer coisa, ia lá e fazia, e logo mudava de ideia, decidia fazer outra coisa e fazia. E o fogo de palha tem essa característica. Ele pega muito fácil, mas dura muito pouco. Mas o fato de que ele pega fácil, para mim, é uma coisa muito positiva. Porque ter pressa para tirar as coisas do papel é a maior virtude de um empreendedor e de um empresário. Que é ter prazo curto e executar rápido, sabe? E, para mim, o grande segredo da minha vida foi ter descoberto que eu podia continuar abastecendo esse meu fogo de palha com palha, né? Descobrir o meu combustível e continuar abastecendo essa minha força, essa minha vontade e essa minha pressa de executar as coisas. E aí eu lembro que eu sempre fui muito insatisfeita também. Eu vim do interior, né, para Porto Alegre, estudei na PUC, trabalhei em vários lugares, trabalhei na empresa da família também. E sempre muito insatisfeita, nunca nada estava bom.
E eu achava que isso era um defeito, né? Porque afinal as pessoas têm que ser plenas, e eu nunca fui nem um pouco plena, sempre muito insatisfeita. E eu comecei a perceber que a insatisfação para mim era a palha do meu fogo. Era por estar insatisfeita que eu tinha tanta vontade de fazer as coisas tão rápido. E que provavelmente se você é uma pessoa insatisfeita no lugar onde você está, pode ser que isso seja algo extremamente positivo, porque onde não há insatisfação, normalmente não há combustível para mudança. As pessoas que estão na zona de conforto dificilmente mudam. E essa questão toda da insatisfação vem muito de encontro ao cerne da filosofia toda do Nietzsche. O Nietzsche costumava dizer que todo ser vivo quer ver no mundo uma extensão de si próprio. Que nada mais é do que ter uma noção de desenvolvimento, de crescimento e de expansão. E, segundo Nietzsche, não é possível um ser humano, especialmente, viver plenamente feliz sem realização. E essa vontade de realização foi o que me fez decidir empreender. Eu lembro exatamente o dia que eu tomei essa decisão. Eu estava assistindo uma série de palestras da HSM, num DVD que eu tinha achado lá em casa. A HSM é uma revista de gestão, né, bem famosa. E eu vi todas aquelas pessoas falando, e eram empreendedores, eram empresários, eram até executivos, mas eram pessoas muito relevantes que eu queria muito escutar. E eu decidi, um dia eu vou ser que nem essas pessoas. E eu tomei essa decisão com muita convicção, naquela coisa do fogo de palha, né? E sem saber como. Eu não sabia de que forma eu ia me tornar aquelas pessoas, que negócio eu ia abrir, o que eu ia fazer exatamente, mas eu ia conseguir. E aí todos os anos subsequentes vieram nessa linha, né? Eu fui tomando decisões que amparavam essa minha decisão. E eu aprendi, então, dessa forma, que empreender é uma decisão. Não é um dom divino que algumas pessoas têm e outras não têm. É só uma decisão que algumas pessoas tomam e outras não tomam. E ser um empresário é ser capaz de tomar todas as decisões secundárias que a tua decisão central requer. Porque não basta tomar uma decisão só na nossa vida, né? A nossa vida toda é um conjunto de decisões e consequências. E ser um bom empresário é conseguir decidir na incerteza e agir sem pausa na direção do objetivo, né? É encontrar o teu combustível, retroalimentar a tua chama e agir sem pausa, porque motivos para parar vão existir infinitos, né? E o empresário é aquele que consegue continuar agindo mesmo na incerteza e mesmo perante os obstáculos. Então, contando um pouco qual é a minha empresa, eu fundei a Royal Trudel junto com meu irmão em 2016. A gente tinha 22 anos. A Royal Trudel começou aqui em Gramado. E nós começamos com uma loja. A gente tinha um sonho de construir uma rede nacional e posteriormente internacional. E a gente começou aqui porque aqui realmente era uma vitrine para o país todo e isso se consolidou, né? Nós trouxemos então esse doce, que é um doce muito popular no leste da Europa, para o Brasil e começamos a desenvolver esse trabalho de uma forma muito enxuta lá no começo. Hoje, só para complementar, hoje nós temos então 40 operações em 7 estados brasileiros. E desde que a gente iniciou lá em 2016, a cada ano a gente mais do que dobrou de tamanho em número de operações, né? Claro que agora, em virtude do Covid, a gente não vai conseguir ter esse crescimento, mas de qualquer forma manteremos a curva de crescimento também. E o que é mais curioso é que a ideia do Trudel, de trazer o Trudel para cá, não foi a nossa primeira ideia. Essa foi a primeira ideia que a gente conseguiu executar como empresários. Mas como empreendedores, a gente chegou a passar 2 anos tentando desenvolver uma ideia de construir uma máquina de cachorro-quente automatizado. E a gente desenvolveu o protótipo, fez pesquisa de mercado, fez plano de negócio, fez tudo porque a gente tinha esse sonho de construir uma máquina de cachorro-quente que fosse muito robótica, que ela fosse uma experiência em si e que a gente pudesse posteriormente levar para todos os aeroportos do país e de outros países em virtude de acreditar que o nosso cachorro-quente era o melhor cachorro-quente do mundo. Mas era um sonho, né? De novo, era a parte romântica e lúdica, a gente não conseguiu tirar isso do papel. A gente não foi empresários com essa ideia. E eu trago isso para também exemplificar o quanto é importante a gente ser flexível com as ideias que a gente tem, especialmente no momento lúdico, no momento do sonho e da ambição.
porque se a gente for muito cabeça fechada, nos primeiros percalços a gente vai acabar desistindo da caminhada e acabar enfrentando até um luto criativo. Provavelmente, se a gente tivesse insistido muito na ideia do cachorro-quente e quebrado a cara ali na frente, a gente talvez não conseguiria ter uma ideia diferente depois. Foi no mesmo dia que a gente decidiu declinar com a ideia do cachorro-quente, que a gente buscou nossos pais no aeroporto, lá em Porto Alegre, e, enfim, estava indo para a nossa cidade, e eles comentaram, eles estavam voltando de Praga, e eles comentaram que eles comeram aquele doce lá, e não existia no Brasil, mostraram fotos, e aí era uma sexta-feira. E aí todo final de semana a gente ficou tipo, é isso que a gente vai abrir. Esquece o cachorro-quente, vai ser isso. No final de semana mesmo, eu consegui o contato de uma empresa lá da República Tcheca que nos vendeu o forno. E isso foi em janeiro. Em junho, a gente já estava com a loja aberta aqui em Gramado. E uma coisa que eu acredito muito, de maneira muito forte também, é que mais importante do que a ideia, se fosse o Trudel, ou fosse o cachorro-quente, ou fosse qualquer outra ideia, é a forma como você executa. Você não precisa necessariamente inventar a roda, né? Existem N ideias extremamente convencionais que são capazes de gerar muitos benefícios para a sociedade e para os investidores. Mas nem a melhor ideia mais disruptiva do mundo sobrevive a uma execução mal feita ou uma execução inexistente. O próprio Vale do Silício, provavelmente vocês sabem mais do que eu, está cheio de carcaças de empresas que criaram putas soluções para problemas que talvez nem existiam. Então, a ideia é uma coisa muito central. E é por isso que eu acredito também na importância da gente criar um MVP e testar a solução central do nosso negócio antes de qualquer coisa. E lembrando que o excesso de teoria pode adoecer a ideia. Então, testar logo é a coisa mais importante que existe, porque se você fica muito na teoria, você pode ou acabar desistindo porque teoricamente não dá certo e você não fez nenhum teste prático, ou acabar, enfim, acreditando que vai dar certo porque a planilha te mostrou isso. Então, falando um pouco em MVP, aqui está uma foto de quando eu e o Luiz fizemos nosso MVP de layout de loja e de produto. Vocês podem ver que a gente não contratou nenhuma consultoria para nos auxiliar nisso. A gente pegou um refeitório, desenhou ali como a gente imaginava que a nossa loja deveria ser e testou a produção para ver se funcionava. Ao mesmo tempo, a gente foi fazendo trudel, atrás de trudel, levando para os vizinhos provarem, adaptando a receita. Então, de uma forma muito prática, testando a solução central, que era o produto, né? Isso porque a gente realmente não sabe o que o cliente quer e valoriza antes que a gente teste, né? Esse é o tipo de coisa que não adiantaria a gente ficar testando na teoria. Tem que ser na prática. E também não adianta criar valor onde o cliente não vê valor, né? No nosso caso, aqui tem uma foto da nossa loja, eu lembro que a gente foi falar com alguns arquitetos e, enfim, a gente tinha um budget lá super apertado e ele falou assim, não vai dar para fazer com esse valor que vocês estão nos passando, porque uma cadeira de um restaurante é R$600. E a gente conseguiu achar uma cadeira por R$80, que super atendeu nossa demanda, acho que a gente foi trocar 2 anos atrás só. Então, é nesses detalhes que você tem que focar na solução central e, às vezes, tentar começar com pouco, gastando o mínimo possível, para estar também com a cabeça aberta para trocar tudo se for necessário, se você identificar que não acertou naquilo que o consumidor valorizava, né? E aqui, então, tem a nossa grande pesquisa de marketing para fazer o nosso branding. A gente investiu em uma folha, né, A4, com algumas opções de nome e fez uma pesquisa rápida com algumas pessoas preenchendo ali. É claro que hoje eu olho para isso e eu penso em outros 30 nomes que seriam muito melhores do que Royal Trudel, foneticamente, ou na escrita, ou de N maneiras, né? Mas foi o que deu para fazer naquela época e fazer rápido, porque talvez se a gente tivesse esperado uma puta pesquisa para conseguir um nome melhor ou contratado uma consultoria, esperado a resposta, a gente não teria aberto dentro do prazo que a gente abriu. Se a gente não tivesse aberto no prazo que a gente abriu, a gente teria perdido a temporada de inverno aqui em Gramado e talvez até hoje o negócio não tivesse vingado. Então, o bom é inimigo do ótimo. Nós também temos uma teoria que nós levamos até hoje, depois de mais de 40 inaugurações, que é, se você não tiver
preocupado no lançamento do teu produto, da tua marca, na inauguração da tua loja, provavelmente você perdeu o timing. Você não fez com pressa o suficiente, com fogo o suficiente, sabe? E depois que você lança o teu negócio, e aí eu acho que pode ser uma lição bem legal para quem é do ramo digital, porque isso é uma verdade muito natural para quem trabalha em varejo, por exemplo. Tu abre teu negócio, tu vai correr atrás da tua demanda. E eu vejo que, às vezes, no digital, a pessoa fica muito focada qual é a estratégia de marketing que eu planejei, então deixa eu sentar aqui no meu computador e esperar funcionar. E, ao meu ver, o empresário que é empresário, ele não senta a bunda no sofá de casa antes de fazer vender, antes de criar a demanda. E ele não se contenta só com as estratégias que ele já planejou. Não está vendendo, cara, sai, vai achar uma outra possibilidade. Sempre tem N coisas que você pode fazer que talvez você não tenha pensado. Mas não vai sentar em casa e esperar as coisas se resolverem sozinhas, né? E demanda é uma coisa que você cria. Não é uma coisa que cai do céu. A gente também acredita que não é possível, então, ser um empreendedor sem ser um empresário. Até é possível. Às vezes a gente conversa com pessoas que dizem, não, eu sou um baita empreendedor, eu estou o tempo todo tendo ideias e não sei o quê, e eu que organizo o churrasco da turma. Tudo bem, legal, mas qual é o impacto desse teu empreendedorismo? Será que ele não seria muito maior se você conseguisse aliar esse teu empreendedorismo com um determinado empresarismo? E o empresarismo, então, eu faço essa brincadeira, né? O empresarismo começa onde o filho chora e a mãe não vê. É onde o bicho pega. É quando você vai lá, perde noite de sono, vira a noite trabalhando. É quando o bicho pega, né? É aí que você vê quem é o empresário e quem é o cara só lúdico, sonhador, que fica na parte romântica do negócio e daqui a pouco não executa. Então, essa é uma máxima nossa também. Pense como investidor, trabalhe como se você tivesse sempre quebrado, que nada mais é também do que um equilíbrio entre empreendedor e empresário. Eu lembro que lá no começo, 2016, 2017, a gente não tinha nenhum funcionário na nossa fábrica. E a nossa fábrica era lá em Cachoeirinha. E a gente trabalhava o dia inteiro nos shoppings, e de noite a gente ia para a fábrica, produzia a quantidade de massa que ia vender no dia seguinte, saía da fábrica de madrugada para abastecer as lojas. E o pessoal que trabalhava na segurança das docas ali do shopping chamava a gente de irmãos zumbis, porque o bicho pegava mesmo, esse era o custo do nosso sonho. E esse é o custo de empreender, ter que ser um pouco empresário também, ter que viver esse extremo do empresarismo. Nós acreditamos que não é preciso amar o trabalho o tempo todo. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que me diga que ama tudo o que faz, que ama tudo aquilo com o que trabalha. Normalmente, o que as pessoas amam é o porquê elas fazem, né? É o motivo que leva elas a fazerem aquilo. E é preciso definir qual é esse motivo, qual é esse propósito, né? Ele não vai cair do céu, ninguém vai bater lá na tua porta e dizer, o teu propósito é isso que te faz feliz. Você tem que tomar uma decisão, ir fundo nela e ver se isso funcionou para você ou não e tomar outra decisão posteriormente se não for. Mas você tem que decidir. E tome uma decisão, escolha um propósito que esteja à tua altura. Tem aquela frase do Jorge Paulo Lemann, que é muito famosa, que é sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu acredito muito nisso. E vou dar um exemplo. Dá o mesmo trabalho em nível de esforço e nível de estresse. Porque se você for ver o cara que tem um mercadinho, e ele não quer crescer o mercadinho dele, e ele está ali, enfim, sempre estressado, está sempre reclamando do fornecedor que subiu o preço, está reclamando do cliente que não pagou, está reclamando do funcionário que faltou, ele está sempre estressado. O cara que tem um outro mercadinho e quer muito crescer o mercadinho dele, tem o mesmo nível de estresse. Só que o estresse dele resulta em consequências muito melhores e muito maiores. Então, tem um limite que o ser humano pode sofrer, entendeu? E é o mesmo nas duas situações. Só que uma pessoa consegue otimizar mais esse esforço e a outra pessoa continua ficando pequeno. Né? Que é essa coisa do Jorge Paulo Lemann, dá o mesmo trabalho sonhar grande, sonhar pequeno. Então é melhor sonhar grande. Você vai sofrer igual, mas você vai colher resultados muito melhores. E tem que estar preparado para ups and downs diários, né? Eu acho que todo empresário sabe que o dia ele não é linear. Num dia você vai do céu para o inferno umas 20 vezes, é WhatsApp. O dia começa com um bom dia, um áudio e um problema.
né? Aí depois vem um bom dia, um áudio, uma coisa boa. E é assim o dia inteiro. E se você não tiver tomado uma decisão muito forte em qual é o teu propósito e por que você faz tudo isso, você não aguenta essa fase aqui. E o que te tira o sono hoje não pode ser a mesma coisa que te tirava o sono há um ano atrás. Empreender está nessa curva de crescimento que o próprio Nietzsche falava, né? Estar expandindo, estar evoluindo, e assim os nossos problemas têm que estar evoluindo também. Você sempre vai ter licença poética para errar como empresário ou como empreendedor. Mas você tem que errar erros cada vez mais evoluídos, né? Se você deixar de arriscar para não errar, você vai estar deixando de empreender, e aí a parte lúdica também fica para trás. Eu gosto de dizer que muitas vezes o que separa um empresário ou um empreendedor de sucesso de um empresário ou um empreendedor que deu errado é a pura sorte. É uma linha muito tênue que é a sorte. É o dia que o cara acertou de tomar aquela decisão. Mas mesmo a sorte, ela só vem para quem está tentando, para quem está em movimento. De novo, a sorte não vai bater lá na casa do cara quando ele está com a bunda no sofá. Não procure romance em sua caminhada empreendedora ou empresarial. Procure bons resultados, porque é aí que você se encontra, é aí que você se realiza. É no resultado do trabalho que mora a realização plena da nossa consciência e das nossas competências. E é na realização plena da nossa consciência que a gente encontra o merecimento para essa e outras formas de felicidade. Muito obrigada. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos